Bom dia, pessoal. Por favor, deixem seu like para incentivar o meu canal, ok? O tema de hoje é ready-made. Então, o que você faria se você chegasse em um museu e visse uma roda de cabeça para baixo presa a uma cadeira? Você questionaria com certeza se isso seria arte ou não. Talvez até causasse em você um pouco de indignação. Afinal de contas, dentro do museu, você espera perceber, admirar, observar obras de pinturas, esculturas, estilogravura ou fotografia, numa, numa, num nível de trabalho assim, que a pessoa demorou tempo, demorou planejamento, fez com muito carinho, esforço, um objeto. E aí, para você, uma roda de cabeça para baixo, em cima de uma cadeira, é ou não é arte? O Marcel Duchamp começou a produzir obras de arte onde ele pegava objetos do cotidiano, objetos utilitários do cotidiano. E ele começou a fotografá-los ou a colocá-los dentro de museus e dizer que isso era arte. Mas a intenção do Marcel Duchamp era justamente provocar a reflexão do público. Isso era ready-made. É fazer o público pensar se o que está dentro do museu é ou não uma obra de arte. Conta-se a história que o Marcel Duchamp fazia parte de um grupo que estava dentro do museu, uma comissão de avaliação de obras de arte. Todos poderiam expor dentro do museu suas obras. Seria necessário apenas pagar uma taxa. E então ele resolve enviar para o museu um mictório que os meninos usam nos banheiros normalmente. E ele coloca um pseudônimo, R. Muth. Ele queria ver a reação dos colegas ao analisarem o mictório. E a primeira reação que os colegas fazem é não querer colocar esse mictório dentro do museu. Porém, como foi paga uma taxa, eles colocaram o mictório um pouco mais escondido, numa parte do museu não tão visível. E, se achando muito modernos, eles ficaram com medo, receio também de rejeitar o objeto. Quando o Marcel Duchamp fez isso, como já disse antes, ele queria fazer uma provocação, provocar o público à reflexão, fazer o público pensar sobre o que é arte. Se toda a arte está dentro do museu ou se a arte poderia estar fora do museu. Se tudo que está dentro do museu é arte ou não. Se tudo que está fora do museu é arte ou não. Então ele choca, ele faz uma inversão de valores, ele reformula a arte, ele coloca que a ideia é mais importante do que o objeto em si. É uma forma de recusar a possibilidade de definir a arte. É o que ele diz em uma entrevista para Pierre Cabane. A obra, então, do mictório como um problema a ser vivenciado pelo espectador e elimina a ideia da obra como expressão, tornando inúteis tentativas de percebê-lo como representação de uma biografia ou interioridade do autor. Duchamp ainda afirmaria mais tarde que será arte tudo o que eu disser que é arte. Ele ainda faz uma releitura audaciosa da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. E o Duchamp afirma que os objetos não possuem um valor em si, mas que o adquirem em função do juízo de um sujeito e da validação conferida a eles pela definição de uma autoria. LHOOQ, a sigla.
sigla, lida em francês, parece dizer Elle a chaude au cou, que em português seria ela tem um rabo quente. O trabalho é considerado por Duchamp como um ready-made. À primeira vista, quando você vê a Mona Lisa com um bigodinho e um cavanhaque, tipo mosqueteira, você pensa que parece uma travessura de criança, quando pegam uma revista e rabiscam, criando um pouco de situação cômica com a imagem. Mas ele está fazendo uma crítica, ele está fazendo um deboche, ele está fazendo um questionamento. Deixa de ser arte porque ele fez isso? Não. Cria uma ideia, provoca uma reação ao público que está observando, que admira a obra que ele fez. Todos podemos fazer releituras. Toda releitura é uma reflexão de uma imagem feita em uma época, refeita numa época mais recente, questionando os valores da atualidade, questionando ou anunciando, fazendo menção a situações vivenciadas na atualidade. E Marcel Duchamp, ele estava em Nova York quando ele começa a fazer esses questionamentos e a produzir essas obras. Mas ele não estava sozinho. Ele estava com Francis Picabia e com Man Ray. Aqui você pode ver uma obra do Man Ray, onde ele pega um ferro, que a gente entende que é para passar roupas e fazer a roupa ficar mais bonita, sem frisos, sem amassados, para a gente poder vestir. Só que ele pega um ferro e coloca taxinhas coladas a ele. A sensação que nós temos é de estranhamento, de incômodo. Então ele consegue provocar ao público esse estranhamento, esse incômodo e a reflexão. Poxa, se eu pegar esse ferro e for passar minha roupa, vai rasgar minha roupa, não vai tirar os amassados. Esse ferro não está sendo mais útil aos meus objetivos particulares. Ele faz uma contradição, né? A ideia é que o ferro faça, o discurso é que o ferro, a ideia ou o discurso é que o ferro possa tirar o amassado da sua roupa. Porém, na ação, ele colocando essas taxinhas, a ação do ferro será oposta à primeira intenção. Assim é o dadaísmo. Naquela época, a Primeira Guerra Mundial, prova que o discurso humano da religião, da filosofia e da ciência é totalmente oposta às suas ações. E os dadaístas, refletindo a atualidade, refletindo os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, produzem obras de arte que vão ter um discurso, mas na ação ser oposta ao discurso, provocando uma reflexão, chocando o público e com esse choque, dando uma saculejada na pessoa para que a pessoa passe a refletir sobre o que acontece ao seu redor, a refletir sobre a obra de arte. E no Brasil também temos um artista chamado Nelson Lerner. Ele nasceu em 1932 em São Paulo e em 1966 ele envia para o Salão de Arte Moderna de Brasília um porco empalhado no engradado de madeira com um presunto acorrentado ao pescoço. O trabalho fazia parte da série A Matéria e Forma e foi aceito pelo museu. Porém, quando os jornalistas eles fizeram uma grande valorização do trabalho deles, eles foram ao museu, entrevistaram as pessoas que aceitaram o trabalho do Nelson Lerner, e após isso eles foram procurar o artista
para que ele pudesse falar da obra de arte. E aí o Nelson Lerner, ele faz um questionamento. Ele fala que ele não entende como que o museu aceitou o porco que ele enviou. Ele gostaria de saber quais os critérios que eles utilizaram para aceitar aquele porco dentro da caixa de madeira, para defini-lo como uma obra de arte. Então, ele faz uma dupla análise ele faz um duplo questionamento. Ele provoca os jornalistas, ele provoca o público, porque mais uma vez, assim como Marcel Duchamp, ele coloca um choque, uma contradição entre o fazer e o discurso. Então ele faz ele dá um nó no cérebro de todo mundo. Como sim, vocês todos aceitaram isso como obra de arte? Desde quando um porco com um presunto amarrado ao pescoço dentro de uma caixa de madeira é obra de arte? E só porque ela foi aceita pelo museu, isso define esse trabalho, esse material como obra de arte? Ele refaz o Ready-Made do Marcel Duchamp. E ele provoca, ele ainda tem um auxílio da mídia, ele tem um auxílio do público para elevar essa proposta que ele enviou, esse porco, como ready-made. Então é isso. O ready-made é o pronto feito, que é deslocado do seu cunho, da sua função utilitária, para fazer-nos refletir sobre o que é ou o que não é obra de arte. E a partir do momento que esse objeto atinge esse objetivo, ele passa a ser uma obra de arte, porque a ideia do artista é mais importante do que o próprio objeto. Obrigada pela sua atenção e deixe seu like. Até o próximo vídeo.